Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, está começando o nosso boletim legislativo. Bom, e em função do feriado, os vereadores realizaram as duas sessões ordinárias da semana na terça-feira, ou seja, na tarde de ontem. Além do rito pautado na apreciação de documentos, os parlamentares também adiantaram as discussões que seriam realizadas na quinta, em uma segunda sessão, onde foram votados projetos de lei. Os destaques em plenário a gente apresenta agora na reportagem. A 21ª e 22ª sessões do ano foram realizadas no mesmo dia. Seguindo o rito ordinário da terça-feira, os trabalhos em plenário foram abertos com a apreciação de documentos, sendo a maior parte requerimentos e indicações com pedidos de interesse público, como podas de árvore, tapa-buraco, limpeza urbana e rondas policiais em alguns bairros. Encerrado o processo de análise dos documentos, os parlamentares finalizaram a 21ª sessão e, em seguida, abriram a 22ª sessão para a votação e apreciação de projetos de lei. Foi aprovada em primeiro turno, com 5 votos contrários, a emenda à lei orgânica que altera a idade mínima para aposentadoria voluntária dos servidores municipais em 62 anos se mulher e 65 se homem, sendo 5 anos a menos para o magistério. O texto foi enviado pela Prefeitura para atender o artigo 40 da Constituição Federal. O intervalo para o segundo turno é de pelo menos 10 dias. Também foi aprovado o projeto de lei que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares, com o intuito de renovar o convênio firmado entre município e o Estado para poder ampliar as ações de segurança em São José dos Campos. Os vereadores ainda aprovaram um projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a criação de um centro de formação do paradesporto no município para atender atletas em diversas modalidades. Outra proposta que recebeu o aval favorável dos parlamentares é a recomposição salarial de 5%, movida a partir da inflação aos servidores municipais ativos. A mesma reposição também será aplicada aos secretários municipais. Ainda durante a sessão, foi aprovada uma matéria para a denominação de uma rua na cidade. As sessões na íntegra você acompanha no nosso canal no YouTube. E é sempre bom falar de emprego, não? Então, para manter o assunto em pauta, a gente te apresenta agora na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivista, ajudante de marcenaria, ajudante de montador, arte finalista, design, social media, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, carpinteiro, corretor de imóveis, cortador de tecido, cozinheiro, cuidadora de idosos, eletricista bobinador, empregada doméstica, encanador industrial, encarregado de limpeza, funileiro industrial, instalador de câmeras e alarmes, instrumentista, mecânico de refrigeração, meio oficial operador CNC, meio oficial de mecânico de refrigeração, meio oficial de refrigeração, meio oficial de serralheiro, mestre de obra, moldador de plástico por injeção, motorista de caminhão Munk, nutricionista, observador de espaço confinado, operador de escavadeira, operador de logística, operador de motoniveladora, operador de processos, operador de retroescavadeira, operador de rolo, operador de máquina dobradeira, pedreiro, pintor cordeiro de fachada, pintor de obras, programador PHP, projetista elétrico, recepcionista, refratarista, soldador, técnico eletrônico, telhadista, tubista, vendedor de informática, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de auxiliar de limpeza. Para se candidatar às vagas, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora eu chamo a sua atenção para um assunto sério, hein?
São José registrou alta de mais de 30% nos casos de dengue, em comparação ao mesmo período do ano passado. Um reforço nas ações de prevenção foi realizado, mas não podemos esquecer da nossa parte, né? Para a Comissão de Saúde da Câmara, poder público e população precisam trabalhar juntos no combate à doença. O avanço da dengue em São José dos Campos acendeu um sinal de alerta na cidade. De acordo com o levantamento realizado pela Prefeitura, houve um crescimento de 31% de casos confirmados nos 4 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2021. Segundo Diego Amaral, gerente do Centro de Controle de Zoonoses, a alta nos casos pode ser resultado de alguns fatores, como as condições climáticas e a preocupação com a Covid-19, que deixou as pessoas menos focadas nos cuidados básicos em casa. As pessoas focaram muito a atenção na Covid, que merece sim atenção, entretanto alguns cuidados básicos, as pessoas deixaram de cuidar das suas casas, então a gente notou isso tanto na avaliação de densidade larvária em janeiro, como a gente tem notado também nas nossas inspeções cotidianas contra a dengue. Pelo levantamento feito, foram confirmados 382 casos em São José até o dia 15 de abril deste ano, contra 291 ocorrências neste mesmo período no ano passado. Ainda assim, segundo o gerente do Centro de Controle de Zoonoses, esse número pode estar subnotificado, já que por conta da pandemia, algumas pessoas evitaram procurar as unidades de saúde. Quando a gente tem uma subnotificação de casos de dengue, a gente não consegue realizar o nosso trabalho, que consiste no quê? Daquele caso positivo de dengue, abre-se um raio de 150 metros, visitação de todos os imóveis, realização da nebulização em todos os imóveis. Então, ficaria um caso solto, subnotificado, onde o vírus poderia estar sendo transmitido para outras pessoas. Para tentar diminuir o número de casos de dengue na cidade, o Centro de Controle de Zoonoses, em parceria com a Secretaria de Manutenção, vão realizar ações para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, também transmite a zika e a chikungunya. A previsão é que aproximadamente 18 mil casas sejam visitadas até o final deste mês. Durante o mês de abril estamos trabalhando aos finais de semana, durante os feriados. Ontem realizamos a Operação Casa Limpa no Jardim Majestic, Jardim Santa Luzia, onde a gente notou um aumento de casos. Houve a passagem do caminhão da Secretaria de Manutenção da cidade, recolhendo todos os inservíveis que podem ser um potencial criadouro do Aedes aegypti. Os vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde da Câmara reforçam a importância dessas ações de prevenção para evitar o aumento do número de casos na cidade. Se a gente cuidar de focos de maneira tão simples, né, eliminando esses focos de proliferação, nós vamos evitar que pessoas fiquem doentes, haja necessidade de internação, utilização de medicação e, inclusive, reduzindo o risco de mortalidade. Nós temos aí que estar chamando a atenção, todos os lugares que a gente for, que vê alguma coisa, avisar os moradores, se a gente mesmo, enquanto pessoa, enquanto munícipe, né, está catando as vasilhames aí nas ruas. Então tudo isso faz parte, mas principalmente conscientizar a população, que infelizmente é um problema que está voltando para a cidade, que depende de todos. Já é inclusive um alerta que a Organização Mundial de Saúde faz. Quanto mais você previne, menos você gasta ali na ponta. Então, todo o trabalho de conscientização ele é importantíssimo, inclusive em termos de economia para o município. Ou seja, você alerta a população para que ela não fique doente, por exemplo, com essas doenças aí transmissíveis. Ainda de acordo com os parlamentares, é papel da Câmara divulgar ações de prevenção contra a dengue e focar no trabalho educativo. A gente sempre tem trazido essa pauta aqui na Câmara de maneira mais educativa, né? Outra coisa é cobrando as ações do Executivo no combate a esse tipo de vírus. Através das redes sociais, através das visitas nos domicílios que nós estamos nas ruas, alertando a população, a distribuição de material, a Prefeitura manda material para cá, nós temos que estar contribuindo nessa distribuição. Verificar na legislação se é possível ainda você complementar a legislação municipal com alguma emenda ou até proposta de lei e também fazer parceria com o Poder Executivo para que ambos possam combater e trabalhar essa questão.
E como é sempre importante ressaltar, os cuidados para evitar a criação de focos do mosquito Aedes aegypti começam em casa e podem ser divulgados por toda a comunidade. Se cada um fizer a sua parte, podemos evitar o avanço da doença. Retirada de água, virar a garrafa para baixo, tapar a caixa d'água, tudo isso vai colaborar para que não tenha o criadouro, não tendo o criadouro não tenha o mosquito, não tendo o mosquito a gente reduz os casos de dengue. E como vai ficar o tempo na tarde de hoje durante o feriado, hein? Vamos ver? Na tarde desta quarta-feira, o sol fica entre nuvens, mas não chove. À noite, a temperatura fica bem baixa. A máxima é de 26 graus, mínima 14. Na quinta, o tempo permanece o mesmo. Sol entre nuvens e não deve chover. Máxima de 26 graus, mínima 15. E o boletim desta quarta fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, tenha um ótimo feriado e a gente se encontra na segunda. Até lá!